Quantas memórias me trazem à mente cerejeiras em flor. Matsu Basho. Alô, Alex Suzamen! Bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Murnau, um projeto do Azul de Saturno. Konnichiwa, minasan! Eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. Eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. Peraí, você se apresentou em japonês? Mas o filme não é alemão? Mas tem cena no Japão. Tem mesmo? Qual o nome? O filme de hoje é o Kirsblüten Hanami. O título do filme em português é Cerejeiras em Flor. Ele tem 2 horas e 7 minutos, é de 2008 e foi escrito e dirigido pela Doris do Rio. Ele é um filme alemão, com partes gravadas no Japão também. E ele é um filme que foi inspirado pelo Tokyo Monogatari, ou Era Uma Vez em Tóquio, né, do Ozu. E isso fica bem claro, assim, não só pela temática do filme, mas também como a narrativa é conduzida, tanto em questão de tempo, de ritmo, né, quanto também em questão de alguns planos. Ele é um filme sobre o tempo. A gente tem a progressão da vida ali na tela. E essa relação com o cotidiano, né? E também era muito comum nos filmes do Ozu, né? O filme, assim como o Rugas, ele tem o personagem principal como alguém da terceira idade, que é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver no grande cinema. E durante o filme a gente vai vendo a relação dele e da esposa com a família. E diferente do Rugas, né, que a família bota ele num asilo. Nesse caso a gente não tem isso acontecendo, mas a gente tem uma família que tem tanto descaso com os pais como acontecia no Rugas, né? Esse filme ele é a relação do Rudy com a Trudy. Eles são casados há muito tempo, a gente vê logo no início essa rotina da vida dos dois ligada, ele sendo cuidado por ela tendo sempre esse grande carinho por ele, e ele é aquele homem alemão, não só alemão, né, mas esse homem que é criado nesse mundo machista e duro. Ele gosta dela, a gente sente que ele tem esse amor por ela, só que ele não sabe lidar com isso. Então ele acaba sendo sempre meio rude com ela, mesmo que às vezes ele tem um gesto gentil, é meio rude. E a gente descobre logo no início que um deles, o filme deixa isso, pelo menos pra gente aqui, muito em aberto. Um deles tem alguma doença e vai acabar falecendo. Na verdade no filme fala que é ele, né? Isso. Mas é estranho porque ela esconde dele, né, que ele tá doente. Mas, tipo, com o decorrer do filme, parece... Você tem a impressão de que, era ele mesmo que tava doente. Apesar dele estar sempre tomando alguns remédios e tal. Mas parece que é uma coisa que ele já tomava antes, sabe? Não necessariamente parece que é algo que ele começou naquele momento. A partir dessa descoberta de que ele tá doente, ela começa a Trudy, né? Ela começa a questionar essas coisas da vida deles. Ela tenta, viver ao máximo com ele. Isso. E aí também vê os filhos de novo e tal. Então eles resolvem visitar os filhos em Berlim. Eles moram, se eu não me engano, ali na Baviera, né? Eles moram numa parte mais rural da Alemanha, né? Não sei nem se dá pra dizer rural, mas é um pedaço mais calmo, mais campo, mais cidade pequena, sabe? Sim. E uma coisa interessante é a forma como a diretora retrata isso. Ela vai mostrando vários planos dos gatos andando, da rua bem calma, daquela visão que você tem da janela. E quando eles chegam em Berlim, é a torre de rádio, são as ruas de pedra, né? Os prédios maiores. Você tem essa dicotomia entre essas duas cidades, entre esses dois modos de viver. E isso também está na relação deles com os filhos. Eles têm um outro modo de ver o mundo e os filhos não estão nem aí pra eles. Os filhos... Existe aquela invejinha de irmãos, né, que os que estão em Berlim, né, ainda próximo relativamente dos pais, eles têm uma inveja do irmão que tá no Japão. Então, rola alguns atritos em relação a isso. Você tem essa relação de família bem difícil. Ninguém quer ficar com os pais. Inclusive eles veem os pais como incômodo, né? Sim. Já é um ponto em comum com o Tokyo Monogatari, que é essa relação de como lidar com a senescência do outro, né? Daquele que cuidou de você o tempo inteiro. Sim, eles estão sempre o tempo todo reclamando dos pais, dizendo que não tem tempo. A filha, ela parece que, é que se incomoda mais com a situação e diz: eles me deixam louco, eu não consigo passar um segundo com eles. Só que, ela que passa menos tempo da situação com eles. Eles estão na casa do outro filho. A namorada dela passa mais tempo com os pais dela do que... a namorada dela tem uma relação melhor com eles, sabe? A esposa do filho, que é o dono da casa onde eles estão hospedados, ela também tem uma relação, de
de desdém com ele, sabe? E é engraçado como também você vai olhando toda essa dinâmica entre eles. Você vê também que os netos também são meio coisa com os avós, apesar de ter uma relação aparente um pouco melhor do que os filhos. Mas ainda assim, eles também se sentem incomodados com a presença dos avós. Mas conforme você vai vendo a relação deles ali, se desenvolvendo e tal, você percebe que a Frances, se eu não me engano, que é a namorada da filha, ela parece que se sente também um pouco desconfortável, sabe? Com a maneira que eles tratam os pais, sabe? Porque eles são pessoas de outra época. E com o passar do tempo você percebe que o Rudy, ele tem uma questão com o passado dele. E aí aquilo que a gente tava conversando sobre o machismo e como ele afeta todos, incluindo os homens, né? Porque ele foi criado numa sociedade machista, onde ele era o homem, ele tinha que trabalhar, então ele não tinha tempo pros filhos, e os filhos mal conhecem ele. Assim como ele também mal conhece os filhos. Ele acabou sendo duro com a mulher, ela acabou não conseguindo realizar os sonhos e tendo que abdicar da vida dela por ele. E quando ele tem tempo pra isso, pra ela, ele fica cortando os sonhos dela. Aí você tem essa relação até o momento que a Trude falece. Tipo, ele tá doente, mas no final das contas ela falece primeiro. Sim. E aí ele não sabe lidar com isso, porque ele percebe que ele podia ter sido mais gentil com ela, ele percebe que ele perdeu muito tempo, às vezes, seguindo uma rotina metódica, que ele podia ter feito outras coisas, passado mais tempo com ela, visto mais o lado dela. E os filhos também não sabem lidar com isso, tipo, na verdade, eles não sabem lidar com o fato de que ela faleceu e, segundo a filha, né, deixou ele pra eles cuidarem, né? Porque eles acham que seria mais fácil ficar com a mãe, porque ela se adaptaria melhor do que com o pai. Então, tipo, mesmo nesse momento de tristeza e tal, eles meio que parecem que não ligam, tipo, você sabe que eles ligam sim, mas ao mesmo tempo eles não demonstram isso tanto e eles demonstram muito mais esse sentimento de estar sendo estorvado pelo fato de ter que cuidar do pai do que olhar e falar, poxa, ele perdeu a pessoa que era tudo pra ele, basicamente, sabe? E é estranho também como você vê como eles ligam muito mais pro que é material, né? Porque a primeira fase da filha, em um momento, é tipo, perguntado onde é que tá as coisas da mãe porque ela queria o kimono. E isso é uma coisa bem... Essa cena, ela é bem triste, acho que em dois viés, né? Pela gente olhar e ver como os filhos cresceram de uma forma individualista, né? Cresceram dentro dessa sociedade capitalista, individualista e machista, e eles não estão nem aí pro bem-estar da outra pessoa, assim como quando ele percebe que foi, em parte, culpa dele, talvez a mulher não ter tido toda a felicidade do mundo que ela pudesse ter, por ele ter ficado cortando, porque ela falava, vamos no Japão. Ele, é mais fácil o nosso filho vir aqui visitar a gente do que a gente ir lá visitar ele. Sim. E acaba que ela falece sem ir no Japão, né? E a única coisa que ele consegue dar pra ela, que ela queria, era ir à praia, que é onde ela falece. Tem alguém aqui que pensa em mim, que me respira, que me guia, que cria a mim e meu mundo, que me carrega e me sustenta. Quem é esse certo alguém? É ele, eu, ou sou eu, ele? Um certo alguém. Masha Kaleko. Tem outras situações também, né? Porque além dessa questão do enterro que a gente falou de ser muito frio, de certa maneira, sabe? De você ter eles reclamando o tempo inteiro. Você também tem a questão de quando ele realmente vai enterrar, eles cremam o corpo dela, né? E aí ele leva de volta as cinzas pra cidade onde eles viviam. Chegando lá você tem o sepultamento mesmo, né? Que é ele enterra as cinzas dela, eu não sei se é no quintal, cemitério, enfim. Parece um quintal, mas eu creio que seja um cemitério. E a única pessoa que vai lá e que tem tempo e que tá disposta a, entre aspas, perder um tempo do seu dia, né, pra participar desse momento, é a namorada da filha. Os outros não estão nem aí, eles estão muito ocupados pra ir enterrar a mãe, sabe? E é de novo a namorada da filha que se dispõe do tempo dela pra cuidar dos pais Quando eles estão na cidade também, é ela que vai levar eles pra passear, porque os outros estão muito ocupados. Nessa volta pra casa também, você tem outra coisa interessante, que é o uso do silêncio, porque ela usa o silêncio de uma maneira similar ao que acontece no M, que é mostrando os ambientes onde ele e a Trude conviviam juntos, mas como ela não tá lá mais agora, você tem, tipo, não só o vazio do quadro onde ela deveria estar, mas também o silêncio da casa. Sim, próximo do que o Deleuze descreve sobre as obras do Ozu, né? Que o cinema, do Ozu não é uma imagem em movimento, e sim uma imagem em tempo. Você tem o tempo ali condensado em uma imagem. Só que enquanto o Ozu ele faz isso para que você consiga lidar com a situação, essa diretora ela faz isso para que você sinta o
peso da situação. Fica pesado ver ele calçando lá o sapato e você lembrar da cena lá no início do filme, que é ela com todo o carinho, né? A Trudy ajudando ele. Você tem esse peso trazido ali. E é nesse momento que o personagem desmorona e ele percebe o que ele tem que fazer. Ele viaja pro Japão, que era o que a mulher dele mais queria. E lá é onde se desenrola a grande evolução desse personagem e é o grande ponto dessa narrativa. É quando ele se entende como um ser humano, ele entende a mulher dele como um ser humano e ele tá disposto finalmente a fazer o que ela queria e que acabou que é o melhor pra ele também, né? Né? Ele vai pro Japão, vai ficar na casa do filho que mora lá, né? Que mora num apartamento de solteiro, basicamente. E que também trabalha o dia inteiro. E também não tem tempo pro pai. E que, inclusive, reclama de ter que ficar com o pai também. O pai começa uma exploração pela cidade. O que é uma cena até, de certa forma, cômica. Porque quando tava ele e a Trudy ainda viva, eles lá em Berlim, eles não conseguiram pegar um metrô juntos. Ali, ele anda pelo Japão, sem falar uma palavra de japonês, e ele consegue ir. Ele vai parando em cada lugar doido, assim, num clube de stripper, num negócio lá onde as garotas dão um banho nele. Enche a cara, mas consegue voltar. Que ele consegue voltar, só não consegue entrar no apartamento, né? Ele acaba dormindo no chão mesmo e o filho dá os porros nele lá. Porque, segundo ele ficou muito preocupado, mas assim, não parece. Se tivesse ficado preocupado, tinha ido procurar. Exato. Uma das cenas que tem mais um impacto nesse pedaço do filme é quando ele tá em casa, né? O pai tá em casa, só que ele tá na varanda do apartamento. Aí o filho entra e acha que o pai não tá em casa. E ele tá falando, acho que é com a irmã, se eu não me engano. E ele começa a reclamar e falar que o pai tá doido, que fica vestindo as roupas da mãe, porque, tipo, ele não sabe lidar com a perda, né? E ele queria mostrar aquilo pra ela, ele queria estar ali com ela. Ele percebe que era isso que ele queria. Então a maneira dele fazer isso é ele se vestir com as roupas dela também, né? Isso me faz lembrar aquele ditado que é calce o sapato do outro, né? Que é um exercício de empatia. Colocar o sapato dos outros, né? Isso. E aí eu acho que ele meio que usa isso de uma forma literal, usando a roupa. Que é o que ele fala pra Yu. Ele escuta o filho falando e o filho percebe, só que, enfim... Depois, nesse momento, eles se abraçam, se eu não me engano, é nesse momento que eles se abraçam, porque o filho também meio que percebe que ele fez cagada, né? Só que é estranho porque antes dessa cena desse abraço, você tem nessas andanças do Rudy pela Tóquio, ele encontra um japonês que tá lá com uma plaquinha de abraço grátis. E ele abraça o cara, é um abraço estranho, mas é um abraço que, comparado com o abraço que ele dá no filho, é bem mais confortável, sabe? Quando você vê ele abraçando o filho, parece que é uma coisa tão dura, uma coisa tão, sabe? Eles se sentem tão estranhos fazendo aquilo. Tem a ver também com a forma como ele criou os filhos, né? O próprio filho fala isso, você tava... Quando o filho tá bêbado, né? Depois deles verem a cerimônia lá das cerejeiras. Que é daí que vem o nome do filme. Que é o Hanami, né? Quem gosta de anime ou quem curte um pouco de cultura japonesa já deve ter visto em algum lugar que eles vão ver as cerejeiras, né? E aí tem todos aqueles... Tem os locais que as pessoas se juntam. Normalmente são os parques, né? Você tem o povo... Você tem a galera meio que fazendo piquenique, sentando debaixo das flores e vendo... É isso que é o Hanami. É basicamente você ir lá pra ficar vendo as flores. Você se junta e come e comemora mesmo. É uma espécie de festival, né? E nesse momento, quando o filho volta bêbado pra casa, né? Que o filho joga na cara dele todos os problemas. Você não tava nem aí pra família, porque você só ficava trabalhando, separando lixo, fazendo reciclagem, coisas assim. E ao mesmo tempo você percebe que é isso, né? A nossa sociedade diz que você, homem, tem que ir trabalhar e trazer o sustento pra casa. A mulher cuida dos filhos. E falta essa relação humana que é, no fundo, o que você tem. Porque a esposa dele morre e ele não passou um tempo precioso, tanto pra ela quanto pra ele, com ela de uma forma proveitosa. E o que ele levou daquilo ali, né? Ele levou ressentimento, levou a dor, levou um sentimento de arrependimento, culpa, que ele, a partir do momento que ele bota a roupa dela, é uma tentativa de compensar esse sentimento. Sim. E nessas andanças dele pra tentar compensar esse sentimento e mostrar pra ela o Japão que ela tanto queria ver e ela nunca viu, ele encontra a Yu, que é uma menina de mais ou menos 18 anos, que faz uma dança, que é a dança que a esposa dele também fazia e ela adorava, e ela parou por culpa dele, né? Que ele falou que tinha um pouco de vergonha e que ela não deveria fazer. E ele começa a entender qual era o sentimento daquela dança e o que a mulher dele sentia ao fazer aquilo. A partir do momento que ele resolve se entregar
E aí ele começa... Você começa a ter a relação dos dois, né? Porque a primeira vez que ele vê a Yu, ele vê ela de longe. Aí no outro dia ele já chega, já pergunta coisas pra ela. Daí ela começa a explicar o que é o Butô pra ele, né? Que é essa dança que ela faz. E no desenrolar você acaba tendo os dois desenvolvendo uma amizade ali, né? E de novo, é estranho você ver como ela tem um cuidado muito maior com ele do que os filhos. E também ele acaba aprendendo com ela a ser gentil. E de repente ter o carinho que ele não demonstrava pros filhos, né? E até quando você volta, depois desses encontros com ela, né? Você vê que a relação dele com o filho começa a ficar diferente também, né? Ele começa a perceber algumas coisas que ele não percebia antes também, sabe? E a mostrar pro filho que ele tava ali também, sabe? Que se ele precisar, ele tá ali, ele não vai abandonar ele. Tipo, tem uma cena que ele cozinha a comida que a esposa dele fazia pra ele, pro filho também, né? E aí você tem o momento do filho desabando ali, falando que sente falta da mãe e tudo mais, e aí você vê ele confortando o filho, né? Que era uma coisa que de repente você não ia ver antes, se ele não tivesse começado a se abrir, não tivesse a figura da Yu pra ensinar ele essas coisas. Isso é uma coisa muito interessante desse filme. Porque a gente tá acostumado com a figura do idoso sábio, né? Aquele idoso que ensina o mais novo. E nesse caso, é uma desconstrução disso, né? Ele aprende com uma garota de 18 anos. Mas não quer dizer que por ter 18 anos que ela não tenha passado por muita coisa. A gente já olha pra ela, ela tem uma coisa esquisita, porque ela fica andando com um monte de roupas, com uma mala. Em momento nenhum, o Rudy ele julga ela. De forma alguma. Até que ela se abre com ele e diz que ela mora na rua. Porque você descobre antes que a mãe dela já tinha falecido. E ao que parece devia ser só as duas, então ela mora na rua. Ele fica, obviamente, com pena e tal, e preocupado. E ele vai lá, né? Leva ela pra casa, ela toma banho lá, só que o filho dele fica reclamando e depois ela volta pras ruas. É quando ele realmente toma a decisão de fugir de casa. Né? E também acho que a decisão de ver o Monte Fuji, né? Que é o que a esposa dele mais gostava no Japão, né? O que ela mais queria ver. E aí ele vai com a Yu ver o Monte Fuji. Só que ela avisa ele, né? Que não necessariamente eles vão chegar lá e vão ver porque tem muita névoa no lugar, né? Até ela brinca falando que o Monte Fuji, ele é tímido. E esse pedaço é lindo, né? É quando tanto ela consegue mostrar todo esse carinho e todo esse cuidado com o outro, mesmo que seja um desconhecido que ela conheceu na rua há poucos meses, e ele começa a entender que ele não precisa ser tão fechado, tão bruto quanto ele era. Tanto que ela vai falar, vamos fazer tal coisa. E ele fica dando aquela resmungada que nem ele fazia antes. Só que ele começa a perceber, peraí, por que eu tô fazendo isso? E ele começa a se abrir pra aquela cultura, pra aquela garota, pro mundo, né? E é justamente nesse momento que o Monte Fuji se mostra pra ele. Sim. E aí, óbvio, né? Esse filme, ele é sutil, porém ele sabe conduzir os seus sentimentos. E você, como espectador, sabe, obviamente, assim que apareceu o Monte Fuji, que chegou o momento, né? Que o Rudy vai finalmente falecer. Então ele põe as roupas da mulher dele e vai dançar no lago que tem bem em frente ao Monte Fuji. Nesse momento, ela aparece pra ele. E é o momento que é quando ele faz algo por ela, ele se doa pela mulher, pela Trudy, mesmo ela já não estando mais ali. Ele se abre pra si mesmo, ele rompe com essas correntes que prendiam tanto o sentimento dele, quanto a forma dele de agir, como todo esse peso que a sociedade joga em cima da gente, que a gente mesmo pega e joga mais ainda, né? Ele rompe com tudo isso, ele se liberta. É quando ele dança da forma muito mais suave do que todos os movimentos que ele já fez o filme inteiro. Eu acho que ali foi o único momento do filme, talvez até da vida daquele personagem, que ele realmente esteve vivo. Sim. Naomi Tashi. Hona ni yakeiku, kami no kao, matsu basho. Quero ainda ver, nas flores no amanhecer, a face de um deus. Matsu basho. Esse filme, como você falou, né? Ele é bem sutil, tipo, com relação aos planos também e tal. Mas acho que ele é de uma poesia tão grande, assim. Principalmente nas duas cenas de morte, né? Tanto na do Rudy quanto na da Trudy. Elas se dão muito mais pra um viés poético, né? Você entende que eles faleceram, apesar de que você sabe, que você vê os corpos deles depois. A cena em si é muito poética, sabe? Sim. É o legado do Ozo colocado nele, né? Essa poesia das imagens. Sim, você também tem alguns momentos de, como você falou, né?
Você tem aqueles momentos de vazio, daqueles planos que lembram um pillow shot, apesar de não serem nem tão longos, nem tão vazios de sentido assim, e nem necessariamente com a mesma função, né? Como você disse que era um pillow shot você usa pra aliviar a tensão, nesse caso é mais pra você sentir a tensão, né? Você sentir o peso das coisas. Mas você também tem esses planos ali presentes, né? Normalmente também, assim como o pillow shot mostrando a questão de natureza, ou mostrando a paisagem, e também eu acho que nesse caso ele também funciona como pra sentir a diferença dos lugares, né? E foi aquilo que você falou, né? O interior é muito mais vazio, muito mais ligado com a natureza também. Tipo, você vê muito mais árvore, você vê muito mais bichos e tal. E aí você vai pra uma cidade que você tem menos natureza, você tem menos árvores presentes ali e tal. E é muito mais movimentada, que é a Berlim, né? Até você chegar a Tóquio, que você começa basicamente vendo cinza e pessoas, é isso. Até você chegar no momento que o Rudy começa a explorar e a ver a beleza dali. Principalmente depois do Hanami, né? Que é quando você começa a ver mais as flores de cerejeira e tal, e mais essa parte mais dos parques da cidade e tal, do que a parte dos prédios, né? Até o momento que você chega no Monte Fuji, que é basicamente natureza, né? Você vê monte, você vê as árvores e tal, e é um lugar muito mais calmo de novo, né? Até na relação das pessoas, né? Comendo junto. Sim. Partilhando da comida. Eu acho que é o momento que você mais tem gente comendo junto, e comendo junto é, tipo, de boa, né? Porque nos outros momentos você tem uma tensão tão grande que chega a ser desconfortável, assim. O antigo lago em silêncio. Um sapo pula na lagoa. Flash. Silêncio novamente. Matsuo achou. Essa diretora é muito hábil em dominar os nossos sentimentos. Mas acho que é isso, né? Sim, fica a indicação aí. Sim, é um filme muito bom, que é pra gostar, um ritmo muito gostoso de ver. Extremamente poético. É um filme muito belo. A maré da paixão, ela avança em vão, contra a terra firme e incontida, deixa pérolas poéticas no chão. E isso já é um ganho na vida. De Flucht der Leidenschaft. Goethe. Hototorisu. Ima wa kaikaishi. Nakio kana. Matsuo Basho. Vozes das aves. Nessas horas, um poeta não tem mais mundo. Matsuo Basho. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. É sim. La Grande Illusion, un aspect encore peu connu de la guerre. C'est, d'après des récits authentiques, la vie des prisonniers de guerre en Allemagne. La Grande Illusion, avec...